Olá para você que acompanha o portal Clique 3. Estamos aqui em Cascavel, onde vamos bater um papo, uma conversa muito bacana. Hoje nós trazemos um tema que é muitas vezes polêmico, às vezes algumas pessoas não entendem bem, e a nossa convidada é advogada sistêmica. Depois você vai me falar o que é esse sistêmica aí que está dentro da advocacia, e também consteladora familiar. A Alessandra Volkmann vai estar batendo um papo com nós hoje. Seja bem-vinda, Alessandra. Fazia um tempo já que a gente estava programando para fazer essa gravação, essa transmissão, e sempre tinha algum enrosco aqui, não dava certo. Então, essa noite deu certo. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com você de novo, né? Realmente a gente faz um tempão que estamos aí tentando gravar, mas tudo tem a sua hora certa, o seu momento certo. E até bom que nós estamos num período eleitoral ali, a correria está grande e aí a gente consegue dar uma respirada desse momento de produção política para bater esse papo legal ali sobre a questão sistêmica. Alessandra, como que você entrou para esse mundo sistêmico junto com a advocacia? O que é isso? Pessoas às vezes perguntam para mim, conversando, mas isso o que é? Uma religião? O que é? Então, a constelação sistêmica, ela é uma ferramenta dentro do pensamento sistêmico, né? Antigamente nós tínhamos lá o pensamento cartesiano, né? Onde tinha aquela dualidade, certo e errado, bem e mal. Esse pensamento, ele ainda até os dias de hoje, né? Ele nos acompanha, né? A gente tem, eu tenho a razão, a minha religião é a melhor, o meu ponto de vista está certo. E na década de 30 e 40, mais ou menos, surgiu esta nova, né, junto com a medicina, com a biologia, né, surgiu este pensamento sistêmico, né, este pensamento, uma nova forma de olhar o mundo, né, dentro da ecologia. Porque o que ele tem dentro da ecologia? Na ecologia eu tenho vários subsistemas. E esses subsistemas, esses sistemas, né, esses ecossistemas, eles sustentam o nosso mundo. Então, um novo olhar, entendendo que eu faço parte de um sistema muito maior, que eu não sou só eu, né, sozinho aqui agora, não. Eu faço parte de um sistema muito maior. Eu sou fruto aí da minha família, do sistema de todos os sistemas nos quais eu convivo, né? No meu sistema escolar, no meu sistema de trabalho. Então, eu convivo em todos esses sistemas e eu faço parte, eu pertenço, eu faço igual àqueles membros do sistema. Então, é um pensamento, sair desse pensamento dual de certo e errado, né? Para um pensamento mais amplo, né? Nesse dual, era o homem econômico, né? O homo economicus. Então, era tudo baseado nisso. Eu ficava muito individualista. E com, né, essa descoberta, então, da física quântica também, na mesma época, então, passou-se a entender que eu faço parte de um todo muito maior. E aí... Em resumo, então, é energia? Em resumo, é energia. Porque se eu pegar nesse mesmo momento, né, tem a física quântica e daí a transformação, às vezes, em ondas, né? Aí vai a física quântica, a mecânica quântica vai explicar também, né, um pouco dessa visão, um novo olhar para as situações, para as relações, porque o pensamento sistêmico, né, ele diz que existem inter-relações, são as nossas relações que fazem a diferença. Então, e existe esse novo olhar, muito embora nós ainda estejamos neste pensamento mecanicista dual de certo e errado, nós também estamos neste novo momento de olhar para o todo, né? Como eu falei antes, do ecossistema. Né? E para você, Alessandra, como que foi adentrar, no caso aí, na área da advocacia e também da advocacia sistêmica? Nós sabemos que já no mercado normal, a mulher já sofre um pouco de preconceito. E aí quando você vem com essa questão da advocacia sistêmica, chamar de bruxa já ou como é que é?
né? Porque as pessoas pensam que a constelação, ela é espiritual. Meu Deus do céu! Não, não é espiritual, não tem nada a ver com religião. A constelação, ela é uma ferramenta do pensamento sistêmico. Dentro do pensamento sistêmico, eu tenho a PNL, eu tenho o coach, eu tenho... E a constelação, né? Porque a constelação, ela traz aí esse mesmo pilar. Olhar para o indivíduo com todas as outras relações que ele tem, né? Então, que ele faz parte de um sistema, né? Então, dentro do direito, eu sou advogada faz 20 anos e eu me formei em constelação sistêmica familiar, eu fiz um curso, né, de bastante horas, e quase 200 horas, e me formei consteladora. E quando eu me formei consteladora, trouxe essa constelação para o meu escritório, e começaram a aparecer casos, e eu trabalhava dentro, né, eu trabalhava a constelação com aqueles casos que vinham para o direito. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais, porque fazia muito sentido quando a gente olhava para o sistema daquela pessoa que vinha, e a pessoa entendia que existem outras relações além da minha e a tua, né? Eu venho de uma família, de um sistema, você vem de outra família, de outro sistema. E o que agora nós dois estamos juntos, né? Falando a mesma língua, querendo falar a mesma língua, mas muitas vezes discutindo e brigando. Não entendemos o que está por trás das nossas reações, o que está por trás, o que nos move a tratar o outro daquela, né, com animosidade. Então, a constelação, ela traz esse olhar. E a constelação, então, quando eu comecei a trabalhar com a constelação, dentro do direito, me apaixonei, né, um monte, me apaixonei ainda mais. E aí eu fiz um curso em São Paulo de advocacia sistêmica. Né? Não tínhamos ainda o direito sistêmico, eu fiz um curso de advocacia sistêmica. E nesse curso, então, eu tive mais ferramentas para poder atender o cliente que chega no meu escritório, né, com determinada situação. Porque não precisamos olhar para o litígio, né? A gente não quer brigar, a gente quer o acordo, a pacificação, né? O tempo do olho por olho, dentro por dentro já passou. Hoje nós queremos resolver da melhor forma. E a constelação sistêmica me dá essa possibilidade, né? Quando eu, por exemplo, numa situação de família, né? A constelação, ela tem 3 leis, que são pertencimento, ordem e equilíbrio entre dar e receber. Quando aparece uma situação de família, sei lá, os pais querendo se separar e não, né? E os filhos escutando toda aquela conversa. Quando entende que a lei do pertencimento, né? Que o filho precisa pertencer, todo mundo precisa pertencer. Eu me casei com esse homem e ele é o homem certo para mim. E só que esse meu filho, ele é 50% o pai dele, né? Porque meu pai e minha mãe se encontraram, se uniram, né? E eu fui gerada. E quando eu fui gerada, em mim está toda... Herda, no caso. Da mesma forma que herdamos... o código genético do meu pai e todo do minha mãe. Assim como eu trago a cor dos olhos, a cor dos cabelos, eu também trago as histórias da minha ancestralidade junto. E quando eu entendo, então, que o meu filho é metadinha o pai, metadinha a mãe, e que quando eu falo mal do pai, eu estou dizendo que metadinha do meu filho não presta, né? Eu consigo olhar com este novo olhar para a situação jurídica que vem. E a prova de que a constelação, o sistema sistêmico, ele resolve, que até o judiciário em alguns estados já implantou esse sistema, né? Sim, dentro do judiciário nós temos alguns juízes que utilizam a constelação, né? De forma efetiva, porque muitas vezes eu não sei de quem é o direito, né? Quem que é? Um exemplo lá, uma mãe foi embora e deixou a criança com 2 aninhos com a cunhada, com a tia. Passou 9 anos, voltou, quero pegar essa criança de novo. E agora? Né? Eu entro, as duas não conseguem se entender, vão lá e batem na porta do judiciário. O que o judiciário vai dizer? Não sei de quem é que tem mais condições. Será que é a mãe biológica? Ou será que é a mãe que cuidou dessa criança todo esse tempo?
Não sei. Né? Então, para o juiz, às vezes, fica difícil decidir. Então, ele sugere que seja feita uma constelação. E aí, nesta constelação, as partes mesmo se entendem e conseguem chegar a um bom termo, num bom resultado, num bom acordo. Que bacana isso, né, Ali? Muito Quando bom. a gente começa a entender essa praticidade de tudo isso, você teria, digamos assim, não precisamos, como diz o ditado, não precisa contar o santo, mas só falar o milagre. Teve alguma ação que você trabalhou dentro do direito que você leva como exemplo disso? Tem várias ações. Tem ações na vara de família, tem ações dentro do crime, né, no criminal, tem ações dentro do direito do trabalho, tem ações também de inventário, de partilha de bens. Mas o primeiro caso que me deixou mais apaixonada, que quando me apaixonei, foi um menino que ele tinha um afastamento do lar e aconteceu a audiência, né, para saber com quem que a criança ia ficar, com a audiência de guarda. E a mãe dele me procurou e falou: Alessandra, precisamos constelar, porque ele não tem como ficar com a criança, agora não está podendo ver a criança e tal. E a gente constelou. E quando eles foram para a audiência, eles tiveram a guarda compartilhada. Então isso foi acho que meu primeiro caso dentro do direito. E a partir disso, tenho vários outros exemplos, né? E hoje, Cascavel, pelo que a gente conhece, você tem a doutora Mari, acho que também, né, do mesmo área, são as mulheres guerreiras que nós falamos ali, né, que estão sempre defendendo, sempre trabalhando, fazem parte da comissão da OAB também, né? Comissão de Métodos Adequados para a Resolução de Conflitos na OAB, onde nós temos aí, né, o direito sistêmico é a mediação, né, que você falou da doutora Mari, então a mediação, temos várias outras técnicas que são para práticas consensuais, né? E assim, às vezes a pessoa que está assistindo... Só deixa eu falar uma coisa, e agora, agora não é mais hora de guerrear, agora é hora de baixar as armas, né? A hora da guerra já foi, então agora a gente pode, né, com jeito, falar aí de outra forma, com outro olhar para aquela situação. Tá falando no caso isso dentro de resolutividades ali, que tipo, em vez de pegar um advogado, ir pra guerra, aquele, né? Não precisa, pode resolver tudo em paz, tudo tranquilo e as duas partes saírem bem, isso, né? Exatamente. Ambos ganham, é um jogo de ganha-ganha. Exatamente, né? Porque muitas vezes a gente percebe que é o ego que impede de fazer um bom acordo, que a gente diz, né? O ego é dentro desse pensamento linear, né, mecanicista, que ainda domina a nossa sociedade, né? Eu tenho a razão e você não tem, né? Quando eu entro no judiciário com alguma situação, eu entro porque eu acho que eu tenho razão. Só que muitas vezes essa razão minha é uma situação lá da minha família. Todos na minha família aconteceu a mesma coisa, né? E esta razão nem sempre é a razão. Quando eu faço palavras certas, perguntas certas para o meu cliente e trago ele para uma tomada de consciência, né? Será que eu estou querendo ajuizar a ação por quê? Será que... Então, perguntas certas, né, que a gente tem técnica para fazer. E o cliente vem para a consciência, muitas vezes ele pensa: nossa, será que é mesmo necessário ajuizar a ação? Será que eu não consigo me resolver com o meu né, desafeto de outra maneira? Então, quando você traz a pessoa para a consciência, ela sai dessa dualidade, ela consegue enxergar num todo muito maior, né? Que eu saio lá de olhar só para o meu umbigo, né? E muitas vezes também o que acontece dentro da constelação, eu trabalho muito trazendo a pessoa para uma expansão de consciência e trazendo a pessoa para o seu adulto, né? Porque onde é o meu lugar? Às vezes eu tô lá ainda, filhinho de papai e de mamãe. Fulano lá me xingou, vou entrar com uma ação contra ele. Mas quem é que está entrando? É a criança? O adulto tinha se resolvido, né? Mas às vezes eu tô na birra, eu tô na infantilidade.
Então, quando a gente vem para a constelação também, né, não só para o direito, mas vem uma situação da constelação, também eu posso encontrar o meu lugar de adulto, né? Porque eu só posso, agora eu estou com um diagnóstico sistêmico financeiro lindo. Isso que eu ia te perguntar na próxima etapa dessa participação aqui. Você sabe, né? Me deu o microfone na mão, não largo nunca mais. Exatamente. E para você que está acompanhando aí também, você pode estar ouvindo um barulhinho de um telefone, é porque nós estamos transmitindo também pelo Instagram da Ali, né? Então o pessoal está ali comentando, falando perguntinhas. Então eu não estou enxergando as perguntas, mas enfim. Então, esse diagnóstico sistêmico financeiro, ele foi desenvolvido dentro da neuroconstelação, que é uma outra técnica que eu trabalho também. E, né, tem como base a constelação. E porque o dinheiro, ele tem 3 pilares, né? Eu faço dinheiro, mantenho dinheiro ou multiplico o meu dinheiro, certo? Mas muitas vezes eu não sei fazer dinheiro. Ou eu sei fazer dinheiro e não consigo ficar com esse dinheiro. Ou eu não fico, sei fazer, fico, mas não consigo multiplicar. Por que isso, né? Isso também tem todo esse olhar sistêmico. Por que acontece? Como é? Eu sou adulto para fazer dinheiro? Porque eu sou adulto que faz dinheiro. Criança não faz, né? Criança ganha dinheiro. Mamãe e papai dão um dinheirinho, né? Dá um dinheirinho para você comprar um docinho, para você, né, comprar alguma coisinha, né? Muitas vezes eu falo assim, é porque eu tenho a minha empresa, a minha lojinha. Será que eu sou adulto ou será que eu estou brincando de criança ainda, de casinha, né? Então, às vezes eu não me dou conta de que eu ainda estou na esfera do pai e da mãe. E aí eu não faço dinheiro, não mantenho, não multiplico, eu não tenho um bom relacionamento de casal, eu não tenho um bom relacionamento com os meus filhos também, né? Então, ainda além de tudo, o primordial é saber primeiro o meu lugar. Se eu sou adulto ou se eu ainda estou na criança. Por isso que muitas empresas, muitos empreendedores, às vezes, iniciam esse projeto e muitas vezes ele não dá resultado. Então seria talvez algo interessante nessa área de, digamos assim, me surgiu uma pergunta aqui agora, uma curiosidade própria. Vamos supor, eu quero investir em uma determinada área. É interessante eu fazer uma constelação para ver se isso é promissor para mim, se é a minha área, porque às vezes eu tenho o desejo de abrir um negócio em uma determinada área, mas que não é para mim. A constelação, ela pode auxiliar nessa tomada de decisão? A constelação pode te auxiliar a encontrar o teu lugar de adulto. Qualquer negócio que eu faça, ele pode ser bem sucedido, né? Claro, eu vou planejar, vou usar aí meu cérebro emocional, racional, tudo para que dê certo. Vou atrás de informações, mas a constelação pode ajudar? Pode. Quando eu me coloco como adulto à frente daquele negócio. E também, muitas vezes, Alessandra, por que será que eu estou nessa profissão? O que será que eu quero essa profissão? Eu quando eu sou professora, formada em administração, quando veio direito para Cascavel, meu pai falou, não, você tem que fazer direito e tal. Eu falei, putz, mais uma faculdade. Mas tá bom, vou, né? E daí me apaixonei pelo direito, e quando eu comecei a advogar, eu não sabia cobrar, eu não sabia colocar limite na situação, eu não sabia nada para os meus clientes. E aí eu digo, mas o que acontece? Eu sou madura, eu estou na minha segunda faculdade, eu já tenho pós, eu já tenho isso, E como é que eu estou assim nessa situação? Sou adulta, né? Não estava na criança, não estou aqui para brincadeira. Porém, eu tinha toda uma questão familiar, o meu sistema familiar, o sistema alemão, né? Então, o que aconteceu lá durante a guerra, enfim, né? E como se eu tivesse uma obrigação de cumprir algumas... fazendo os pagamentos que os meus antepassados não fizeram. Então, isso foi bem interessante. E quando eu entendi isso, quando eu ressignifiquei, quando eu pude, através da constelação, quando eu pude deixar, né, com os meus antepassados aquilo que era deles, aí eu tive, então, liberação para poder ir para o direito,
né? Como adulto e como uma profissão linda, maravilhosa, né? E que pode contribuir muito a serviço da vida. Ali, tivemos um período de pandemia. Gente, se alguém tiver uma perguntinha aí, depois me pergunta de novo, porque tá tão longe. Ah, você tá vendo aí? Não, você tem pergunta? Ah, tá. Nós estamos conversando nesse momento com o público do Instagram da Ali. Ah, desculpa. Ali, tivemos a pandemia. Esse pós-pandemia, muitas pessoas reclamam, e é visível até, um destemperamento mais emocional, uma fragilidade, o pessoal às vezes muito sensível. Você acredita que dentro da constelação a gente consegue buscar isso e entender o que está acontecendo? Até porque, às vezes, muitas perdas tivemos mundo afora. Quem sabe as pessoas estão trazendo seus antepassados, às vezes raízes que nem sabia, algumas percas. Pode ser isso também, alguma coisa? Existia uma teoria que muitas pessoas que faleceram repetindo a mesma história dos antepassados lá na gripe espanhola, nessas outras pandemias aí que tiveram um efeito bastante grande. O que acontece? O que eu vi, né, nesta época da pandemia? Então faz 10 anos que eu sou consteladora. O que eu vi nessa época? Que as pessoas ficavam doentes e iam para UTI, entubavam e tal, e foi um caso que aconteceu comigo. A mãe de uma menina veio, e quando ela veio para constelar, porque a filha dela estava entubada, e aí a gente constelou, no dia seguinte ela saiu, tirou o tubo e tal, e já, né, voltou para a vida. Mas às vezes eu busco a morte, né? E muitas vezes é um vínculo interrompido, é uma falta de pai, é uma falta de mãe. Na maioria das vezes, né? Eu estou conectado com alguém que morreu muito cedo. Então, na maioria das vezes, quando eu busco, né, esse acidente de avião, né, agora, né, não sei a história, né, das pessoas, mas uma pessoa me contou que um casal faleceu e que o filho deles havia falecido já há 2 anos. E o pai estava muito em depressão, uma depressão muito forte. E, né, então, quem sabe não é isso, né? Eu estou olhando para a morte. Mas quando eu posso olhar para a vida, posso. Mas eu posso olhar para a vida quando? Quando eu tomo meu pai e minha mãe em mim. Porque eu sou 100% cada um deles. Eu sou 100%. Toda a carga genética do meu pai está em mim. Toda a carga genética da minha mãe está em mim. Então eu só vou ser completo quando eu entender que eu preciso aceitar papai e mamãe do jeitinho que eles são, sair do julgamento, né? Porque muitas vezes eu estou no julgamento, eu acho que eles não estão certos, que não fizeram certo, bababá. Mas não, né? Eles fizeram certo do jeito que foi, com tudo aquilo que eles sabiam, né? Se eu fosse eles, com o conhecimento deles, no mundo que eles viviam, eu teria feito igual. Ou talvez nem feito, né? Ou bem feito, quem sabe, né? Então, espero ter respondido a tua pergunta, mas eu acredito que a pandemia trouxe esse novo olhar também, porque é um novo momento, né? Isso também, essa energia, né, do universo aí, com esse pensamento sistêmico, com esse entendimento de que eu faço parte de um sistema muito maior. Né? E agora talvez seja o momento, sim, de olhar para as minhas raízes, de olhar mais, né, para os meus pais, para aqueles que estão ao meu redor, né, do jeitinho que eles são. Ali, pelo que eu conheço e entendo já também da constelação, muitas vezes a pessoa tem algum problema e ela sempre vai no médico e faz os exames, às vezes toma medicação e não resolve aquilo. Porque talvez seja interessante verificar a energia dela, se está no ponto certo para poder melhorar. Pode ser isso algumas vezes? Constelação, então, ele tem esses 3 princípios, né? Pertencimento, ordem e equilíbrio entre dar e receber. Como eu trago no meu código genético, em mim,
todas as histórias da minha ancestralidade, né? E quando a gente abre um campo de constelação, a gente consegue ver, né, dentro desse campo que a gente chama de campo mórfico, mas a gente consegue entender com quem eu estou conectado. Muitas vezes eu trago lá, né, a mulher traz um câncer de mama. A gente abre a constelação e descobre que ela está conectada lá com uma antepassada, né, que não pôde ter filhos. Ou que, de repente, meu antepassado lá da guerra, quantos homens, né, os maridos foram para a guerra, os filhos foram para a guerra e não voltaram. E essa mulher ficou lá chorando, sofrendo, né? Aí vem um descendente e repete a história. Repete, né? Diz assim, então desenvolvo uma doença, um câncer de mama, um câncer de útero, para dizer, eu faço igual a senhora não está sozinha, a senhora ficou sem o seu marido, sem os seus filhos, e eu também não vou ter filhos para ficar igual você. Nossa, Alessandra, que loucura, que doideira, assim. Esse é o campo quântico, né? Esse campo mórfico, que quando eu abro uma constelação, eu entendo qual é a raiz do meu problema, daquela doença. E pode ser curado? Sim, pode. Desde que eu deixe ali com os meus antepassados o que é deles, né? No meu sistema, todo mundo teve que tirar útero. Quando chegou a minha vez, eu não precisei, né? Falei, não, peraí, isso é com vocês são os grandes, eu sou a pequena. Não tenho nada a ver com isso. Vou ficar aqui com o meu. É interessante que a gente pode ver nessa questão da energia, como ela se assemelha ao normal, né? Por exemplo, a vida Maria, que a gente comenta, né? Que muitas vezes a menina nasce, cresce, vivendo a mãe naquela forma, aí casa e vive aquela mesma vida que a mãe vivia, às vezes o marido era agressivo, ela cresceu achando que aquilo era normal, daí quando ela se casa, o marido dela também é agressivo e ela releva. Vai repetindo o ciclo. Releva porque, porque minha mãe era assim, viveu para ver o casamento. Então isso a gente consegue perceber que existe uma conexão entre a constelação sistêmica e também a vida real que se repete ali, né? Seria a única diferença, uma repetição. Eu repito a história, não sei nem porquê. Né? Tem uma historinha que a terceira geração lá assa um pernil com um pedacinho com a perninha do porquinho para fora do forno. Um forno grande, gastando... Você pode olhar e dizer, mas meu Deus, está gastando energia, está gastando luz. Por que você deixa esse forninho aberto? Porque minha mãe sempre fez assim, sempre ficou bom. Tá bom, vou lá perguntar para minha mãe. Mãe, por que você fazia isso? Minha mãe sempre fez assim, era bom. Vou lá perguntar para a avó. Avó, por que você fazia assim? Porque meu forno era pequeno. Não cabia o pernil inteiro. Então eu vou repetindo histórias. E isso, né, essa é leve. Mas muitas vezes eu me caso com um homem agressivo. E vou ver a história da minha mãe, vou ver a história da minha avó. E eu estou repetindo, né? E a gente fala, o que acontece? Por que você não larga? Ou por que não sei o quê? Né? Existem N situações. Mas a pessoa, porque foi assim, sempre foi assim. E é nesse ritmo que eu vou. E eu encontro alguém que também precisa, né? Encontrar ali uma mulher que seja submissa. Quando eu entendo que lá atrás foi desse jeito e que eu não preciso repetir. Por amor, vocês fizeram, vocês passaram por isso, eu não preciso. Eu posso fazer diferente. Eu não vou fazer melhor que elas, mas eu posso fazer diferente. Quando eu entendo que eu posso fazer diferente, eu quebro esse ciclo, eu rompo esse ciclo, né? E qual é a melhor parte da constelação? É que se eu romper esse ciclo, os meus filhos não vão mais repetir. Nem meus filhos, nem meus netos, rompi, acabou aqui. Toda essa história de doença, de abuso, de N coisas, acabou aqui. Só que isso só pode acontecer a hora que eu olhar para pai e mãe e a minha ancestralidade com amor. Alessandra, é fácil, né? E se o teu pai te batia o dia inteiro? Passou um filme segunda-feira na televisão e estava aí na mídia, né? Se teu pai te batia quando você era pequeno o tempo inteiro e tal, bababá. Como é que agora eu vou dizer que ele é o pai certo para mim?
eu posso entender. Na Bíblia está escrito, né? Honrarás pai e mãe. Não está dizendo, vai ficar junto com eles ali. Mas eu posso entender que ele é o pai certo para mim daquele jeito e que aquele comportamento é dele. Eu não preciso repetir. Eu posso fazer diferente. Só que eu só consigo entender se eu tiver essas minhas feridas curadinhas, né? E se eu estiver no meu lugar de adulto, enquanto eu estiver chorando por aquele pai que era violento, né? Eu não cresço, não vou para o mundo do adulto e aí eu não posso sair desta dor. Alessandra, até a questão financeira que você estava comentando ali na parte, logo no início. Isso também serve, digamos, às vezes para a pessoa que ela ganha o dinheiro, aquilo que você falou, ela ganha o dinheiro, mas de repente ela não consegue produzir com aquele dinheiro, o dinheiro se esvai muito rápido. Isso talvez ela possa, na constelação, entender o que está acontecendo e o que ela, Sim. se ela quiser, ela pode mudar. No Exatamente. caso, né? Eu tenho um diagnóstico onde desse diagnóstico nós vamos identificar aonde que está a situação. Por que eu não estou conseguindo fazer dinheiro? Por que eu não estou conseguindo manter e por que eu não estou conseguindo multiplicar? Muitas vezes o fazer dinheiro é porque eu não estou na minha postura de adulto. Maioria das vezes. E não tomei pai e mãe do jeito que for. Isso quando você fala, não estou na minha postura de adulto, pode ser de você não estar precificando corretamente, talvez, o teu material? A minha postura de adulto é quando eu saio da esfera do pai e da mãe. Porque muitas vezes não é o precificar, não é o mercado, não é eu fazer curso de economia, blá, 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 não. A minha pessoa está onde? Eu estou precisando de autorização de pai e mãe para tudo? Eu ainda me preocupo com aquilo que os meus pais falam? Eu ainda tenho que dar satisfação? Eu ainda fico querendo chamar atenção? Muitas vezes o que acontece? Meu dinheiro foge. Eu sou muito boazinha. Todo mundo me pede dinheiro. O fulano me deve, o fulano me pediu um dinheirinho, eu emprestei. O cicrano me pediu um dinheiro. Eu sei fazer dinheiro. Estou no adulto. Beleza, faço dinheiro. Mas às vezes esse dinheiro, todo mundo me pede. Na hora que eu tô com esse dinheiro guardado para fazer alguma coisa, surge alguma situação e o dinheiro vai embora. Pode ser, né? Eu tô falando pode ser, precisa abrir um campo para saber exatamente. Mas pode ser que você tem que ser bonzinho. Por que você tem que ser bonzinho? Por que você não sabe dizer não? Pode ser que isso tenha uma memória lá na tua infância, de que você precisava ser visto. Digamos lá que você é o terceiro filho. Então, o primeiro filho, o primeiro filho era a rainha, era a moça mais bonita da cidade. O segundo filho, era doentinho, tinha que atender. Quem que olhava para o terceiro filho? Um era mais bonito, o outro era doentinho. Quem que olhava para o terceiro filho? Ninguém. O que ele tinha que fazer? Ser bonzinho, agradar todo mundo para poder ser visto, para poder ter lugar naquela família. E aí ele cresceu com esse bonzinho. Atrás, né, no fundo, existe uma raiva. Mas ele cresceu assim, e agora é todo o dinheiro que ele faz. Os outros chegam, pedem para ele, ele não sabe dizer não. Vai lá e dá. Então, quando ele entende essa postura, esse bonzinho, coloca tudo isso para fora, olha para esta dor, aí então ele pode ficar no adulto saudável, que é saber dizer não, que é saber, poxa, eu trabalhei, lutei, fiz um monte. Você quer meu, se você quer, meu filho, vai lá, vai atrás do teu, né? E toma o pai e mãe do jeito que eles são em mim. Aí sim, eu posso, né, manter e multiplicar o meu dinheiro. E a constelação pode me mostrar isso. Ali, uma das questões que a gente sempre ouve falar, referente à constelação. Por exemplo, a constelação ela vai me mostrar aonde estão os meus erros e o que eu posso melhorar. Porém, se eu não tomar a decisão e se eu não fazer, não vai resolver nada, né? A constelação é uma expansão de consciência. Né? Então, a partir, né, a constelação ela é didática. Tô aqui tá aqui
né? Então eu pequenininho, meu pai, minha mãe, barará, eu vivo, sei lá, doente. E o que acontece? Onde você está? Ah, eu tô aqui, no meio do papai e da mamãe, me metendo. Eles vieram antes, o meu lugar não é aqui me meter na vida deles. O meu lugar não é ficar dizendo, ai, mamãe, você tá certa, papai, você tá errado, ou vice-versa, bababá, se metendo. Não, meu lugar é aqui. A vida deles é deles. Muitas vezes eu quero olhar para pai e para mãe e dizer que eles têm que fazer assim ou têm que fazer assado. Quem que sou eu na fila do pão? Cheguei depois. E quero me meter aqui. E aí minha vida não vai. Por quê? Eu não tenho força para ir para a vida. Porque eu tô querendo cuidar pai e mãe. Qual foi a tua pergunta? Foi interessante essa tua colocação, Alessandra. Até para a gente explicar. Quando você fala querendo cuidar pai e mãe, não é que você vai deixar de cuidar o pai ou a mãe em caso de uma precisão. É cuidar a vida de pai e mãe se metendo nas decisões deles, né? Exatamente. Se metendo nas decisões deles. Enquanto eu estiver me metendo nas decisões dele, eu não tenho tempo para cuidar da minha vida. Eu não tenho tempo daí então para fazer dinheiro, eu não tenho tempo para ter um relacionamento saudável, eu não tenho tempo para ter filho, né? Eu até tenho, mas a que custo? Isso. Né? É quando você perguntou qual que era a pergunta, eu falei isso, né? Sobre a parte de você fazer a constelação, ela vai te mostrar o que fazer e você não fazer nada por ela. Então, digamos aqui, chegou lá, entendi que tô no meio do pai e da mãe. O que eu tenho que fazer? Vamos fazer um movimento, ressignificar, me colocar no meu lugar. E eu vou te dar tarefa. Se você não fizer tarefa, não adianta nada. Porque eu preciso querer, né? Eu preciso querer. Quando fala assim para mim, Alessandra, quem é um bom cliente para você? Digo, bom cliente é aquele que quer. Ah, Alessandra, mas eu quero dar uma constelação. Para mim foi tão maravilhosa a constelação. Eu quero dar uma constelação para minha irmã, que ela precisa. Eu não faço. A pessoa precisa querer. E tenho muitos clientes que vieram, não fizeram a tarefa, e daí também não volta para a segunda. Né? Não fizeram, e aí perdeu o dinheiro dele, perdeu o meu tempo, e ainda, né, vai dizer, a constelação não funciona. Lógico, pois eu não fiz minha parte. Né? A constelação é didática, ela me mostra, tanto em grupo, né, em grupo ela me mostra um pouco mais, mas no individual também, com esses elementos, ela me mostra como é que tá, eu consigo enxergar. E quando eu enxergo, puxa, então eu tenho que fazer desta forma, e eu não faço, aí sinto muito, né? É como tudo na vida, né? Se você não querer, por exemplo, eu tô com um vício no cigarro, por exemplo, não adianta a família inteira querer falar, não, vamos lá, vamos te internar, vamos te curar. Se a pessoa não querer, quando ele sair, vai voltar a fumar normalmente de novo, né? Então... Sim, e a constelação ela pode apoiar você nesse processo para mudar, né? Mas só que o hábito aí é com você, né? Você vai ter que fazer esse movimento. Senão... Alessandra, e existe uma idade para que as pessoas possam constelar? Por exemplo, vamos supor, meu filho está com um problema na escola e ele tem uma dificuldade, em vez de aprender, ou tem uma irritabilidade, alguma coisa. Ele pode constelar uma criança para verificar isso através também? dos pais. Até os 14 anos, né, para a neuroconstelação, com 14 anos a criança fica adulta. Né? Então ela já pode tomar as próprias decisões. Claro que não é porque ele é adulto que você vai deixar fazer tudo, sair de noite, voltar de madrugada, não. Né? Mas já pode tomar as próprias decisões e você vai. Então, até os 14 anos, se a criança tem alguma situação, os pais vêm e constelam por ela. Se a criança tem aí, se é um adolescente de 13, 14 anos, eu digo que o pai vem e pode trazer a criança junto. Que ele também consegue enxergar e entender, né? Porque como a constelação ela é didática, ela aparece tudo direitinho, ele consegue entender aonde que está a raiz daquele problema. Mas muitas vezes a situação das crianças não é problema das crianças, é problema dos pais. Né? Já constelei criança com dislexia. E aí o que apareceu? Apareceu pai e mãe brigando o tempo inteiro.
Constelamos, os pais entenderam a situação, né? Fizeram um acordo ali para melhoraram a relação. Passou acho que uns 3 meses, mais ou menos. Ela me ligou, ela falou, Alessandra, ele está falando mais de 250 palavras. Então, era problema da criança? Não, era problema dos pais. Então, até aí, os 7 anos, mais ou menos, o problema não é da criança. O problema é dos pais, a forma como os pais estão dentro de casa, né? E muitas vezes os pais não estão... Aquilo que eu falei antes, se eu quero ainda dizer para os meus pais como é que eles têm que fazer, estou aqui no meio deles, eu não posso ir para a minha vida de casado, eu não posso ser pai, eu não posso ser mãe, porque eu estou me metendo aqui numa outra relação que não é minha, que não é minha responsabilidade. E quando é o inverso, por exemplo, tem o esposo, a esposa e o pai da esposa, ou mãe da esposa, ou mãe do esposo, enfim, vem por meio da relação, também dá distúrbio? Com certeza, né? Com certeza. E com certeza você tem que ser bem adulto para poder, né? Por que será que essa sogra vem? Por que a sogra vem todo dia aqui em casa? Né? Aí você vai ter que ser bem adulto para colocar um limite, para saber até onde que ela pode chegar, se pode, né, chegar, em que momento, né? Porque quando você sai de casa para ter um relacionamento, você deixa pai e mãe, né? Deixa o pai e mãe e vou. Então a minha família atual é quem? A minha esposa e os meus filhos. Pai e mãe ficaram lá atrás. E eles vão ter que dar jeito de conviver com a vida deles, né? Às vezes se eu tenho só um filho, fica mais difícil, né? Porque eu já vi muitas mães falam assim, aquela moça roubou meu filho de mim. Então, meu Deus do céu, e não lava nem a roupa dele, não faz nem a comida direito para ele, né? E não é isso. Então, o que eu vou ter que entender? Eu como adulto, na minha casa, no meu seio familiar agora, que é eu, minha esposa, e se tiver filhos, né? Senão, eu tenho que cuidar que esse é o nosso seio familiar. Não tenho mais pai e mãe, que tem que estar ali todo dia. Então, eu preciso ser bem adulto para colocar limite. Interessante, muito bacana. E sempre quando você fala isso, é sempre interessante a gente deixar bem claro, porque às vezes alguém pode até entender equivocadamente. Quando a gente fala, né, nisso, agora o pai e a mãe têm a sua vida, a gente está falando de uma questão de um convívio de extrapolar o limite, né? Sim, extrapolar o daquela limite. Convivência, daquela questão bacana. Não, a gente está falando de eu chegar lá e falar assim, o que você está fazendo? O que você vai ter de... Os meus pais moram sozinhos. E se eles estão aí, sábado e domingo, eu chamo eles para almoçar na minha casa. Né? Porque eles estão sozinhos sempre. Mas dentro eles são os grandes, eles são pai e mãe, eles sabem. Agora aqui a casa mas a gente convive, né? Como adultos, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Você consegue aplicar a constelação na sua vida pessoal? É difícil? Como é que é o entendimento da família, dos amigos? Como que é? Porque assim, né? De novo, os princípios. Pertencimento. Então, todos pertencem. Todos. Todos precisam pertencer. Eu vejo você, né? Estamos numa relação aí de família. Eu sei que você pertence, mas muitas vezes eu não preciso conviver com você. Porque também se não me faz bem, se é uma relação tóxica, né? Porque eu posso olhar com bons olhos, mas às vezes o outro não está olhando com bons olhos. Né? Às vezes o outro tá lá, ainda chorando, né? No meu lodo danoninho. Me dá, só quer, né? Filhinho da mamãe, quer tudo pra ele. Como é que eu vou ter uma boa convivência? Então, eu sei que tá tudo certo, que todos pertencem, que você faz parte, sem julgamento, sem julgar ninguém. Isso é a parte, eu acho que mais difícil, porque a gente acaba julgando. É meio que do ser humano julgar, né? Não, só uma constatação. Não é só uma constatação. Eu tô falando que o outro tá fazendo errado, né? Então, errado do qual ponto de vista?
do meu, com os meus conceitos, com a história que eu fui criada, esse ponto de vista. E você, para você está fazendo certo, dentro dos teus conceitos, com os teus pontos de vista, né? Então, toda vez que eu julgo alguém, eu excluo. Toda vez que eu entro num julgamento, existe uma exclusão. Se eu falar, sei não, o Jaime, sei, não sei, sei lá, fala alguma coisa mal de você, a nossa relação já não vai ficar boa. Você já não vai mais querer ficar perto de mim. Ou vai ouvir, alguém falou que a Alessandra falou de você. Já era, né? Então, eu me excluo, você também. E dentro da família, né? Se a pessoa não está fazendo aquilo que você... meu irmão, minha cunhada, minha irmã, não está fazendo do jeito que eu acho que tem que ser, eu julgo. E aí, o que eu faço? Excluo. Ou a pessoa se exclui. E aí eu vou fazendo esse ciclo, né? Repetindo as mesmas histórias. E aí, a lei da ordem né? Os pais são grandes e os filhos são pequenos. Isso também não é fácil. Até porque, como você fala esse julgamento, tipo, pessoalmente eu não sei o que você falou, mas a minha energia vai saber, né? Esse é o ponto, né? Sabe, a minha energia sabe também. Uhum. E daí ainda, né, o julgamento, que eu acho que é bem difícil, porque quando a gente vê, a gente está julgando. Eu fazem 10 anos que eu sou consteladora, já trabalho com um sistema que também faz tempo, mas vira e mexe, a gente se pega julgando alguma coisa, né? Nós somos humanos. E a outra coisa que eu acho também que é bem desafiador é nos colocarmos no nosso lugar, deixar, né, com os nossos pais aquilo que é deles, né? Às vezes teu pai está lá, sei lá, falando de uma coisa, de uma aplicação que ele vai fazer, e você sabe que existe outra melhor. Você pode sugerir, mas você não pode dizer, você é burro, você não está sabendo que a outra aqui é melhor? Ou, não vai fazer essa aqui, vai fazer a outra, tá errado. Isso também é bem difícil e bem desafiador. Porque às vezes a gente vê que os nossos pais estão fazendo alguma coisa que para nós podia ser feito diferente. Mas é que nós temos um pouquinho, né? Nós caminhamos um pouquinho além. Eu trouxe toda a história deles, cheguei aqui e ainda agreguei, né, a minha história. Então, na minha história eu tenho eles. Então eu dei um passinho a mais. Eu tenho um pouquinho mais de entendimento, né? Mais entendimento, mas eu fiz diferente. Por exemplo, vamos discutir direito. Meu pai não discute direito, aquilo que ele sabe, né? Então, isso também é desafiador quando a gente quer dizer como os pais devem fazer. Muito bacana. E olha só, a gente vai ter uma pergunta aqui de uma internauta que está mandando aqui, pediu se podia mandar no WhatsApp, né, para não ficar registrado ali. Então vamos aguardar aqui a pergunta. Mas Dani, você está olhando aí? Você tem no Instagram? Aqui eu não tenho acesso. Meu amor. Então, gente, se alguém quiser aí, vai ter que perguntar de novo para mim, porque está longe. Não, o pessoal depois, do Instagram. Depois que nós encerrar pergunta. Esse daqui, ainda você consegue ir lá e aí fazer as respostas, tá, né, certinho ali. Ali, nós já vamos se encaminhando para o nosso final, até que ela manda aqui então a pergunta. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem a quem está nos assistindo, né, fizesse aí as suas considerações. Espera aí que agora ela veio. Calma agora, vamos mudar. Porque o sentimento... Espera aí, deixa eu só ler para me entender bem como é que é. Porque o sentimento de ter que ser perfeito... Porque o sentimento de ter que ser perfeito, de nada pode fugir do certo. Tenta controlar tudo e todos. Por que eu quero controlar tudo e todos, né? Por que eu tenho que ser perfeito? De novo eu entro naquela história da criança que precisa ser vista. Para que olhem para mim, né? Então, aquele exemplo que eu dei antes. A primeira filha era lindinha, a rainha da cidade. Segundo filho era doentinho. Terceiro filho ninguém via. Porque não tinha tempo, os pais não tinham tempo para olhar para essa criança.
Tá. Não tinham tempo para olhar para essa criança. Então, eu preciso fazer, esse terceiro precisa fazer de tudo para aparecer. Tudo, tudo, tudo. Ah, Alessandra, mas eu não sou terceira filha, eu sou primeira filha. E qual é a energia do primeiro filho? Primeiro filho tem energia forte, energia masculina, que vai e faz, né? Eu sou primeira filha. Mas, às vezes, por que eu tenho que ser perfeito? O que eu sentia de cobrança dos meus pais? Como os pais se relacionam? Como é dentro de casa? Quem cobra de quem? Ontem, numa constelação, né, eu fiz uma constelação em grupo e foi muito interessante, porque a pessoa fala assim, a filha dela, tudo, sempre está sempre se sentindo julgada. Não pode fazer nada, que parece que está todo mundo julgando e tal. E o que nós descobrimos? Que quando a mãe estava grávida, a mãe já estava quase para ganhar, a mãe foi chegou lá para fechar um restaurante e tinha um povo trabalhando. E quando ela estava sozinha lá, o marido muito ciumento chegou e deu um safanão nela e falou assim, tá querendo aí se mostrar pro povo que tá trabalhando, não sei o que, não sei o que. A mãe estava grávida. Essa criança sentiu todo este julgamento sem dever nada. E trouxe isso para a vida adulta. E essa menina hoje tem 20 anos. Então, muitas vezes, por que eu tenho que ser perfeita? Eu não sei. Pode ser que para ser visto. Pode ser. Como era o relacionamento dos meus pais? Desde pequena eu aprendi que tinha que ser assim. Né? Ou será que meus pais trabalhavam bastante e não tinham tempo, e quando eles ficavam em casa eu tinha que fazer tudo para que, né? Para que eu fosse vista, para que eles dissessem, nossa, filha, que bonito, né? Será? Então existem várias situações, mas assim, o que mais me vem forte precisa ser visto de alguma forma. Quantas vezes o pai chegava em casa, né? Antigamente, não sei se hoje, acho que já não mais, chegava em casa à noite cansado, brabo, o dia cansativo, ninguém me incomode. Tinha que correr, ajudar, limpar e tal, e deixar o pai quietinho para ninguém, tudo perfeitinho, sem um barulho, sem uma coisinha fora do lugar. Então, não sei, precisa abrir um campo, mas eu, a princípio, preciso ser visto, eu preciso pertencer, que é a primeira lei. E aí, quando nós abrimos a constelação, o campo, a gente vai entendendo da onde que é esse comportamento de ter que ser perfeito. Eu não tenho que ser nada, tem que ser eu. Exatamente. É isso comigo, com aquilo que toca o meu coração. Como diz o outro, né? O importante é estar bem, né? Sim. O que os outros vão pensar ou vão dizer, só se pagar o boleto, né? Se pagar o boleto, a gente fala, exatamente, tá certo, exatamente. Fala, então, nós fazemos as suas conclusões. Bom, sou apaixonada pela constelação, sou apaixonada pela advocacia sistêmica, né? Este uso da constelação também dentro do direito, eu não falei, mas a gente pode, antes de ajuizar a ação, né? A gente já pode olhar de forma sistêmica, né? Já pode até abrir um campo de constelação, pode fazer um exercício de PNL, alguma coisa para poder ver da onde que vem essa situação. Sou apaixonada pelo meu trabalho e assim, tudo aquilo que toca o teu coração, e é isso que você tem que seguir, aquilo que toca o teu coração. Eu acredito que que todos podem querer melhorar e fazer diferente. Todos podem. Se eu sei de alguma situação que eu não acho legal em mim e já procurei um monte de coisa, vem constelar, vem olhar para o teu sistema, porque você não é sozinho, você é parte de um grande sistema. Então eu trago as histórias. Eu não posso querer resolver sozinha, porque eu não sou sozinha, né? Então, a constelação, ela apoia em muitos sentidos. E o mais importante que eu acho é trazer você para o adulto. Tirar você
da criança, para que você possa então ter uma vida feliz, próspera e saudável. Mas é só a partir do meu adulto, quando eu sei qual é o meu lugar na vida. Muito bem. Obrigada, gratidão. Gratidão também por esse espaço que eu adoro. Conheci a Alessandra na OAB, quando a gente começou a gravar os projetos da OAB. Conheci a Mari. Direito sistêmico, né? Direito sistêmico. Então conheci muita gente interessante, mas sempre tem aquelas pessoas que a gente se identifica mais, né? E a doutora Mari e você foram duas pessoas ali que a gente sempre teve essa convivência melhor, assim, saiu um pouco do aquele profissional, daquela questão mais invasiva ali do direito, a gente foi mais humano, né? Acho que isso foi importante. E eu agradeço, então, você sempre estar de portas abertas para a gente trazer informações, gravar sobre esses materiais. E já fazia tempo que a gente precisava fazer essa gravação. E eu acho que agora é o momento. E quem sabe daqui a uns dias agora, e passando as eleições, passando essas correrias, nós podemos fazer, quem sabe, um programa até quinzenal, onde as pessoas podem estar participando, fazendo perguntas, né? Acho que é um campo bem bacana aqui. Acho bem legal e a gente tem que ter um propósito. E o meu propósito é esse, que mais pessoas possam se curar e se encontrar. Né? Porque eu não posso criar abundância, ela já existe. Porém, às vezes eu tenho alguma coisa que me bloqueia. Né? E o que é que está me bloqueando? Então eu posso olhar para isso e curar, né? Gratidão a todos vocês do programa do Jaime, do Clique 3. Gratidão, Jaime. Como você disse, quanto tempo já a gente está aí. E era para ser hoje, né? E era para ser hoje. Sempre, eu achava muito bacana quando a gente falava com a Ali. Ali, vamos gravar tal dia, surgiu um imprevisto, ela falava, calma, relaxa, não é para ser hoje. Né? Sempre falando assim, às vezes ela está incomodado, fala, meu Deus, só marcar, fala, Ali, deu um imprevisto. Fala, não é para ser hoje. E aí, marcado hoje, ela falou, cheguei na porta e falou, é para ser hoje. Então, que bacana estar aqui. E nós te convidamos, então, para acompanhar novos episódios que a gente vai estar trazendo aqui, essa conversa bacana sobre constelação sistêmica, direito sistêmico. E, se vocês quiserem, sigam lá, acho que dá para colocar meu Instagram, né? Isso, ale.volkmann. Esse Volkmann é bem legalzinho de escrever, então no começo você vai digitar, é só você lembrar de Volkswagen ali, né? Volkmann. E aí você já consegue fazer. Ale.volk já aparece, já vai aparecer. Gratidão. Estou à disposição sempre. Obrigado, Ali. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua participação, por ter acompanhado a gente. Espero que essa conversa aí talvez tenha tocado você em entender algum problema que você passa, alguma questão que você precisa resolver, que você fala, talvez esse é o caminho. E o nosso objetivo aqui sempre é levar informação e também que consiga levar algo de melhor para você. Portal Clique 3, a informação ao seu alcance. Boa noite a todos e bom meio de semana, né? Porque amanhã já é quarta-feira. Boa noite. Boa noite. E aí, povo do Instagram?